Antes de nós sentarmos, queria perguntar, tem alguém nessa noite nos visitando pela primeira, segunda vez? Levante sua mão, só para a gente conhecer você. Eu cumprimentei alguns, Deus abençoe. Também lá, Deus abençoe. Lá atrás, o casal. Deus abençoe vocês. Deixa a mão levantada, porque algum dos irmãos que esteja perto de você te dê um abraço. Fala, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Pode sentar, uma alegria poder estar juntos. Obrigado aos irmãos. E aí, Caleb, tudo certo com o Carrom? Lembrou do Jasson tocando Carrom? Valeu, garoto. É uma benção. Mas domingo que vem todos os instrumentos vão estar em ordem, todo o som vai estar em ordem, em nome de Jesus, amém? Bem, queridos, abra a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Bastante tempo eu quero falar sobre esse assunto, não vai dar para falar tudo hoje, falar provavelmente só sobre o primeiro ponto, e vou continuar no próximo domingo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Está na tela aqui, se você não trouxe sua Bíblia, fique tranquilo. Diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria ler também, eu não sei se tem aí, João, a NTLH, mas se não tiver eu vou ler, né? Eu estava comparando as versões e a versão da NTLH chamou muito a minha atenção, do mesmo texto. Diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam, está na tela também, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Palavra de Deus. Se você pegar o capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos, Paulo vai estar falando sobre os judeus, sobre seu povo. Ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu. A linha religiosa que ele seguia do judaísmo era a linha dos fariseus. Paulo era irrepreensível em relação à obediência às normas da lei. Note bem, gente, irrepreensível. Não havia na vida de Paulo nada que você pudesse olhar para a vida dele, olhar para a palavra e dizer, Paulo não cumpre isso. Ele era irrepreensível. E Paulo vem discorrendo no capítulo 10 e no capítulo 11 a respeito dos judeus, dos hebreus. E eu estava lendo, estudando o capítulo 10 e o capítulo 11, e tem um texto que me chama a atenção, quando Paulo fala, eu quero dizer a vocês, e note bem, ele está escrevendo aos romanos, a igreja que estava em Roma, tinha muitos judeus, descendentes, né, de israelitas, muitos hebreus, mas nesse momento o evangelho também começa a atingir os gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram hebreus. Então os pagãos, o pessoal que seguia as muitas divindades do panteão romano, começou a converter e seguir Jesus. Então quando Paulo escreve sua carta, e se você ler os capítulos anteriores, os que eu citei,
ele vai dizer aos gentios: olha, eu quero dizer uma coisa a vocês a respeito dos hebreus. Eles são um povo que tem zelo por Deus. Eram zelosos. Tanto é que Paulo perseguia os cristãos, ele prendia cristãos, ele mandava matar cristãos, porque ele achava que com isso ele estava guardando a lei de Moisés. E Paulo vai falar que os hebreus, o povo de Israel tinha zelo por Deus, mas não tinha entendimento. O grande desafio que nós estamos enfrentando hoje, nos dias de hoje, é que parece que o aspecto da religiosidade humana se transformou num aspecto meramente emocional. Não importa a religião que você siga, não importa o credo que você tenha, desde que você acredite em Deus. Então, desde que você acredite em Deus, você pode viver a vida do jeito que você quiser. Você pode ter a divindade que você quiser. Aí quando nós vamos para a Bíblia ela confronta isso de uma forma direta. E não tem nisso, gente, nenhum problema assim de intolerância religiosa. É simplesmente que nós somos, como cristãos, povo do livro, povo da Bíblia. A última acusação que eu vi contra os cristãos é que nós idolatramos a Bíblia. Não. Nós simplesmente seguimos a Bíblia. E nós temos um mestre chamado Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. O Espírito Santo nos daria entendimento das palavras de Jesus. O Espírito Santo falaria conosco. E esse texto, para mim, ele é um texto extremamente profundo, porque ele vai falar sobre sacrifício no versículo 1. Por que ele vai falar isso? Aos romanos. Ele fala: não adianta, eu venho de um povo que tinha toda uma lei cerimonial, que oferecia bodes, carneiros, ovelhas. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Cordeiro no Antigo Testamento, ele era oferecido uma vez por ano para perdão dos pecados do povo de Israel. Quando João Batista vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ofereceu a si mesmo uma única vez para perdoar os nossos pecados. Então nós somos um povo do livro da Bíblia. E aqui fala sobre sacrifício. Ele está dizendo: olha, sabe aquele sacrifício que o meu povo fazia no passado? Ele foi abolido. Não precisa mais sacrificar animais. Mas há um sacrifício que Deus espera que nós façamos. Porque nós estamos vivendo hoje, eu tenho lido e tenho visto uma questão muito interessante, inclusive no próprio meio evangélico. O que nós chamamos de hipergraça. Não sei quantos de vocês já ouviram essa palavra, essa expressão. A hipergraça é o seguinte: todo mundo é salvo, porque Deus é amor, porque Deus vai abraçar todo mundo, e você já recebeu, porque Deus te ama. É um pouco mais profundo que isso, mas eu não vou me deter nessa questão. Não julga, tu está me julgando. Vocês evangélicos julgam todo mundo. A Bíblia fala para tirar a trave do teu olho, depois tirar o argueiro do olho do teu irmão. E a gente começa a pegar alguns versículos, isoladamente, fora de contexto, para defender o nosso pecado. As pessoas estão vivendo de uma forma equivocada, achando que Deus vai recebê-las desta forma, dizendo: não, porque Ele me ama. E porque Ele me ama, Ele me aceita do jeito que eu sou. Gente, a graça te recebe do jeito que você é. Sujo, pecador, enlameado pecador, como eu cheguei na presença de Deus. Mas a graça que me salva é a graça que me transforma e me santifica. Então, se 10 anos depois que eu converti, que a graça salvadora se manifestou a mim, eu permaneço sendo o mesmo homem, alguma coisa está errada. E eu posso dizer o que é: eu não sou salvo. Eu não entendi a graça ainda. Eu não fui alcançado pela graça. Porque a graça que me salva, e salvação é pela graça, ela me transforma. Então eu não posso, né? Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 6, nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja maior? De forma alguma. Nós já morremos para o pecado. Então aqui ele está falando de sacrifício. O povo de Israel estava acostumado a fazer sacrifícios de animais e oferendas diversas, sacrifícios de farinha, de outras coisas mais.
Temos que entender que não é isso que Deus espera de nós. Hoje, a verdadeira adoração parte da disposição de servir a Deus. Porque Ele está dizendo, apresenta o corpo de vocês, apresenta a verdadeira adoração de vocês, é o sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto lógico. A palavra original no grego é lógicos, que vem da lógica, né? Por isso que aqui esse tradutor traduz como culto racional, culto lógico. Ele não parte de uma emoção, ele parte de um entendimento de que eu sou salvo, e agora salvo eu preciso ser transformado. E o versículo 2 vai nos falar como. Mas ele está dizendo, ofereça a tua vida. Ofereça a tua vida. E é muito complicado a gente oferecer nossa vida, queridos. Porque quando nós oferecemos a nossa vida para outra pessoa governá-la, o que acontece? Nós perdemos as rédeas. E esse talvez seja o maior desafio que a gente enfrenta com as pessoas. Não quero que ninguém me governe, ninguém pode dizer o que eu faço, o que eu não faço. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém pode me mandar a fazer nada. Nós estamos vivendo uma geração de cada um faz o que quer, cada um faz o que acha mais certo, parece o tempo do livro de Juízes. Então aqui fala sobre sacrifício. Por que é mais fácil oferecer um sacrifício? Por que no passado, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando algumas denominações evangélicas começaram a oferecer nos seus púlpitos, nas suas pregações, nos seus canais de TV, as pessoas que quisessem ter dinheiro, que fizessem sacrifícios de dinheiro. Porque vai naquilo que nós cobiçamos. Quem aqui não quer ter uma boa condição financeira? É óbvio que nós queremos. Quem aqui não quer sentar e comer uma boa comida? Tem uns irmãos que postaram num grupo nosso aí, um postou só a cebola no espeto, né? Mas o outro postou umas carnes legais, né? Quase fui lá. Quantos não gostam de comer bem, de vestir decentemente, de ter seu carro, que você pode entrar nele, seja novo, seja velho, não importa, mas você pode entrar e ter segurança de andar com ele, de viajar com ele. Quantos de nós não amamos pagar nossos boletos em dia? É óbvio que todos nós desejamos ter uma boa condição financeira, trabalhamos para isso, produzimos para isso, nos esforçamos para isso. Mas aí vem alguém e oferece uma facilidade. Olha, você quer ter dinheiro? Eu te ofereço uma forma mais fácil de ter dinheiro. Invista no banco divino. Então, pastor, não vou mais dar oferta, não vou dar mais dízimo. Como nós somos 8 ou 80, você não deve ofertar ou dizimar por aquilo que Deus vai te dar. Você deve ofertar e dizimar por aquilo que Deus já te deu. Por aquilo que você já tem. Não dê do que você não tem. Não precisa fazer negócio com Deus. Porque Deus é sempre mais abundante do que nós possamos imaginar. Então, se ofereceu, né? Sacrifício disso, dê 100 que você vai ganhar 1000, dê 1000 que você vai ganhar 10.000. E as pessoas vendiam casas, vendiam carros para fazer esse tipo de coisa. Elas não faziam pela fé, gente, elas faziam por cobiça. E aí, muita gente se entristeceu com o evangelho, se entristeceu com a igreja evangélica, saiu e não quer saber de crente na frente, não quer saber de pastor, não quer saber de Bíblia, por causa de uma pregação errada da palavra de Deus. Pregação que te pede um sacrifício. Qual é o sacrifício que Paulo está dizendo aos romanos que nós devemos oferecer a Deus? Nosso culto, nosso corpo, nossa vida. Deus não está pedindo teu dinheiro. Deus está pedindo tudo que você tem. É radical, né?
Se você acha que ser crente é fácil, não. Ser crente é radical, gente. É para quem tem coragem. Deus não te pede que você dê seu carro para Ele. Porque tudo que você tem foi Ele que te deu. Deus não te pede tua casa, porque a casa que você tem foi Ele que te deu. O que Ele pede é a tua vida. Toda ela. Que você arrenda toda ela, porque renda a Ele toda ela. Porque é a tua vida que vai morar no céu. Você inteiro. Você não vai levar casa, não levar carro, não vai levar nada para o céu. Você vai chegar no céu pela salvação que gratuitamente você recebeu. Então Paulo está falando aqui sobre sacrifício. Qual é o verdadeiro sacrifício? Qual é a verdadeira adoração hoje? É o serviço que nós prestamos aos santos. Não é o serviço que nós prestamos a Deus. Deus não precisa de nada. Eu já falei isso dezenas de vezes. Não tem nada que você tenha, não tem nada que eu tenha que Deus precise. Nada, gente. Nada. Ele já era Deus antes de você nascer. Ele já era Deus antes dessa terra ser criada. Ele já era Deus antes do universo existir. E Ele vai continuar sendo Deus por toda a eternidade. Ele nos criou. Então por que Deus nos criou? Por expressão de amor e de comunhão. Deus queria ter comunhão com alguém que Ele tivesse criado a sua imagem e semelhança. E que o buscasse e o amasse de livre e espontânea vontade e não por imposição. Por isso que ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a entregar a sua vida a Jesus, ninguém é obrigado a batizar, ninguém é obrigado a obedecer a Bíblia. Você deve fazer isso por amor, porque entender que isso é o melhor para a tua vida. Aí vou fazer isso para agradar a Deus. Não, o que Deus pede de você, o que Deus pede que você faça, não tem nada a ver com Ele, tem tudo a ver contigo. Tem tudo a ver contigo. Então, a verdadeira adoração parte da disposição de servir a Deus. E servir a Deus é servir ao próximo. É servir ao teu irmão, é servir a tua cidade, é servir a tua comunidade, é servir. E é muito difícil hoje, ninguém quer mais servir. Nós gostamos de ser servidos. Segundo, eu vou começar e nós vamos servir a ceia. Só para te dar um start, um gostinho. A palavra grega para o versículo 2 chama-se metanoia. Essa palavra, gente, ela é muito utilizada hoje. Eu ia fazer uma lista, mas vou fazer depois. Mas tem alguns pessoas que treinam equipes. Hoje alguns cursos, hoje você contratar alguns palestrantes famosos no Brasil, é muito caro. Muito caro. Quem já fez treinamento com essas pessoas sabe disso. Porque eles entram na alma, eles têm muitos princípios bíblicos que falam a alma e mostram que você pode mudar a sua vida quando você muda a tua mente. Interessante, né? Nós temos Pablo Marçal da vida, nós temos, como é que chama o primo rico lá, o Tiago Nigro, o próprio Tiago Brunet. O próprio Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte é um pastor de uma igreja, mas ele também é um palestrante extremamente caro. As pessoas pagam caro o ingresso hoje para um teatro para ouvir o pastor Cláudio Duarte. E ele divide bem quando ele está ministrando a palavra e quando ele está treinando pessoas. Tiago Nigro a mesma coisa, Tiago Brunet a mesma coisa. Pablo Marçal é bilionário, vendendo curso, treinando pessoas. O que esses homens têm em comum, os quatro? Todos eles são crentes. Sabe como é que Tiago Nigro converteu? Tiago Nigro é o primo rico. Bem rico. Muito rico. Tiago Brunet falou para ele, cara, leia Provérbios. Ele começou a ler Provérbios. E ele disse, muita coisa que eu uso nos meus treinamentos está em Provérbios. Como assim? Começou a ler a Bíblia. Ele lê Provérbios até hoje. E ele entregou a vida a Jesus. Que é salvo hoje, ele e a esposa. E eu comecei a pensar sobre isso. Isso tem permeado o universo dos cursos de autoajuda hoje. De treinamento corporativo, de palestrantes caros e disputados. Tem palestrante para você contratar, a agenda dele só para 2025. Ele não tem mais agenda para 2024. E alguns talvez mais adiante.
eles usam a neurolinguística e usam essa expressão grega chamada metanoia. Mas o nosso grande palestrante, coaching espiritual, chamado apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, já falava isso. Olha o que ele diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Então você tem que ver como as pessoas deste mundo vivem. E Paulo dizendo, não vivam como elas vivem, vivam diferente. Isso é um assunto longo, não vamos entrar nele agora. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Romanos 12. Filipenses vai nos dizer, no capítulo 4, versículo 8, diz o quê? Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é, e aí vai, tudo que é puro, justo, limpo, de boa fama, e dá uma lista, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E você vai começar a ver vários textos do apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo que viveu, provavelmente ele morreu no ano 62, 63, 64, da era cristã, com aproximadamente talvez 60 anos. Paulo foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Paulo, grande apóstolo do Novo Testamento, porque o Novo Testamento tem 39 livros, 27 livros, 39 é o Antigo, 27 livros, e dos 27 Paulo escreveu 13. Paulo, o fundamento da igreja cristã hoje, baseado nas cartas de Paulo. Interessante que muitos treinadores, coachings, treinadores de pessoas, treinadores corporativos, de grandes empresas, usam a mudança de mente. Eles vão na alma, note bem, não é eles vão no sentimento, mas na transformação da forma que você enxerga a vida, da forma que você vê as coisas, da forma que você percebe o teu dia a dia, da forma que você se relaciona com as pessoas, da forma que você se relaciona com o dinheiro, da forma que você se relaciona com o colega de trabalho, da forma que você se relaciona com as coisas. Por que Deus quer transformar a nossa mente, gente? Porque nossa mente é tomada de coisas que são impróprias, impuras. E não somente quando a gente fala impuras, a gente pensa logo em pornografia, impureza sexual. Não. Não. Queixa, queixume, fofoca, incompreensão, palavras torpes, palavras imundas, maus hábitos, falta de disciplina. Tantas coisas que nós abraçamos e são antibíblicas, inclusive, e nós achamos que é muito natural. Às vezes eu converso com algumas pessoas e fico pensando, Deus amado. Pastor, tu vive numa bolha. Não. Eu vivo neste mundo, mas não sou dele. Eu sou peregrino neste mundo, eu estou indo para a Nova Jerusalém. E esse mundo não tem nada que eu precise dele. Tem uma coisa que eu amo neste mundo. São os perdidos. Aqueles que precisam de Jesus. Aqueles que precisam conhecer o Evangelho. Porque se não conhecer o Evangelho, vão para o inferno. Mas nada mais. Nada mais. Essa transformação de mente precisa acontecer nas nossas vidas. E por fim, tinha um ditado, acho que o mano vai lembrar desse ditado, mas muitos de vocês conhecem, eu aprendi isso há uns 40 anos atrás, que mente vazia o quê? O que mente vazia é, gente? Oficina do diabo. Sabe que não existe vácuo na nossa mente. Se a tua mente não está tomada pela palavra de Deus, por bons hábitos, eu não estou falando de moralidade aqui, estou falando de relacionamento com Deus, ela vai estar tomada pelas trevas. Não vai ficar vazia. Não vai. Então é por isso que Paulo, ele vai trabalhar tanto, e eu quero voltar a trabalhar isso com vocês
mais adiante, o quão importante é que a nossa vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Só que não é algo etéreo, algo que você não tem fundamento. Não é o que você sente. Existem princípios estabelecidos na palavra. E esses princípios para você viver na sua vida. Amém? Então, queridos, nessa noite, baseado nesta palavra, eu quero te convidar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que você experimente isso, é necessário que você deixe Deus mudar aqui, ó. Não, pastor, Deus conhece o meu coração. É verdade. Deus conhece o teu e o meu. E Deus sabe que o meu coração e o teu são o quê? De acordo com Jeremias 17:9. O que Jeremias 17:9 fala? Enganoso é o coração, desesperadamente, está lá na tela, né? Corrupto. Minha avó dizia, vó Jaci, teu coração é teu mestre. E eu achava bonito aquilo, gente. Minha avó era uma mulher sábia, né? Minha avó é uma mulher assim, puxa vida, sinto falta dela. Sentimos, né? Falta da avó. Minha avó era uma pessoa muito para frente, mas nisso ela estava errada. Nisso e algumas coisas mais, mas nisso ela estava errada. Meu coração e o teu coração jamais podem ser teu guia, porque ele é corrupto. Ele vai te levar para o buraco, ele vai te levar ao erro. Nunca tome decisões baseadas em sentimentos. Não permita que os sentimentos dominem a tua vida, porque eles podem te levar para o buraco. Quantas pessoas acabam com o seu casamento, acabam com amizades por causa de sentimentos, por causa de paixões? Quantas? É aqui, gente, ó. É aqui que Deus está trabalhando. É aqui que Deus quer mudar. Aqui. Culto racional, você pode pegar o grego. A palavra grega, ela é lógica. Existe uma lógica na salvação. Existe uma lógica na palavra de Deus. Existe uma lógica naquilo que Deus fala conosco. É óbvio que existe sentimento. É óbvio que nós queremos pular e saltar de alegria. É óbvio que nós queremos nos dobrar e chorar na presença de Deus. É óbvio que, sabe, aqueles momentos de louvor e adoração que você não quer que acabe, não quer que termine mais. E o louvor vai fluindo, e Deus vai falando, Deus vai quebrantando. Isso é maravilhoso, porque você foi criado por um Deus que tem emoções. Amém? Essas emoções eram puras no Éden, mas com o pecado, elas também entraram na queda. E o diabo sabe disso, e é por onde ele age. Mas Deus fala, olha, é uma palavra que você deve obedecer. Não por moralidade, mas por amor. Porque quando você obedece a palavra de Deus, o beneficiado é tu. O benefício vem para ti e na tua vida. Então, nessa noite, quando vamos cear agora, eu queria te convidar a fechar teus olhos, baixar tua cabeça onde você está, e te convidar a refletir como você tem vivido sua vida diante de Deus. O Espírito Santo tem transformado a tua mente, o Espírito Santo tem transformado teus pensamentos, o Espírito Santo tem transformado a tua vida. Novos pensamentos têm vindo sobre você. Novos pensamentos têm vindo. Quando eu falo novos no sentido, pensamentos que vêm de Deus. E onde é que você descobre esses pensamentos de Deus? Quando você abre a palavra, você ouve a palavra, você lê a palavra, você estuda a palavra, quando você medita na palavra. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar. Quero desafiar você a pedir a Deus, Senhor, muda a minha forma de pensar. Jovens, cuidado com a influência deste mundo. Homens, cuidado. Mulheres, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro.
Nem tudo que parece bom é bom, nem tudo que parece divino é divino, nem tudo que fala de bondade vem de Deus. Então nessa noite eu queria que você baixasse sua cabeça agora e vamos orar. Fala com o Pai, diga: Pai, muda minha vida, muda minha mente, muda minha forma de ver as coisas. Quando a tua mente é mudada, tua linguagem é mudada, você começa a falar diferente. Se você mentia, você para de mentir. Se você dizia muito palavrão, isso não vai mais existir na sua vida, porque a tua mente é purificada. Se você é uma pessoa que reclama demais da vida, está sempre murmurando, se queixando, quando a tua mente é mudada, você passa a ser uma pessoa grata. Você passa a ser uma pessoa agradecida. Você passa a entender que Deus é bom, que a bondade dele te segue todos os dias da sua vida. Quando a tua mente é mudada, você olha para os teus irmãos em Cristo de forma diferente. Quando a tua mente é mudada, você olha para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais, de forma diferente. Quando a tua mente é mudada e transformada, você olha para o teu trabalho, você olha para a tua empresa, você olha para o teu local onde você ganha pão, e você olha de forma diferente. Pai querido, eu oro para que haja uma mudança de mente, uma mudança, porque a gente às vezes fala sobre mudança de atitude. Deus não vai ver mudança de atitude sem uma mudança de mente, sem uma mudança da nossa forma de ver as coisas. Nós precisamos olhar com os teus olhos, nós precisamos ver como tu enxergas, e não conforme nós enxergamos ou queiramos enxergar. Nessa noite vem neste lugar, Espírito Santo. Nessa noite vem neste lugar, Santo Espírito. Aleluia. Vem neste lugar, Santo Espírito. Muda a nossa vida. Nos leva a um novo entendimento. Falamos sobre aqueles que ainda não batizaram. E que o Espírito Santo possa mostrar isso. Essa mudança de paradigma. Muitas vezes as pessoas me dizem: não estou preparado. Senhor, nós nunca estaremos preparados para o batismo. Porque nós estamos querendo nos santificar, e isso nunca vai acontecer. Quem nos santifica e nos transforma é o Espírito Santo que habita em nós. Isso é um processo que vai perdurar até que o Senhor volte, até que nós, pela morte, Senhor, vamos encontrar contigo. Estaremos sendo santificados, transformados por Ti, Espírito Santo. O batismo é uma ordenança bíblica. Se nós queremos ter uma mente nova, precisamos entender isso. Falamos sobre contribuição, também é uma mente nova. Lá fora, Senhor, nos ensinam a sermos avarentos, a termos medo de ficar pobre, de passar necessidade, às vezes de gastarmos o que não devíamos, de gastarmos com coisas que não devíamos. Mas no reino de Deus é diferente. Nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, um Deus que alimenta as aves do céu, um Deus que veste as flores do campo. É o mesmo Deus que vai nos alimentar e nos vestir. O Senhor Jesus prometeu isso. Pai, neste mundo há tantas coisas no relacionamento de pais e filhos, marido e mulher, relacionamentos profissionais que não dão certo. Mas a Tua palavra nos ensina como viver isso de uma forma correta. A Tua palavra ensina a nossa mente a ser transformada. Então nessa noite eu oro para que Tu mude a minha mente, mude a mente dos meus irmãos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças. Seja agradecido.
Jesus. Aleluia. E me deste teu amor, tens derramado. Como vamos agradecer isso, Senhor? O que tens? Só posso. Meu coração. Seja grato a Deus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças. Nós vamos tomar o cálice na cruz. Entregaste. Quando você tomar do cálice, lembre disso. Ao morrer, por teu sangue, Senhor, junto ao trono celestial, posso entrar confiadamente ante ti, para te dar, Senhor, hoje e sempre graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Oramos, Pai, pelo pão que nos lembra do teu corpo, Jesus, que foi ferido na cruz. Tua palavra fala: o meu corpo é verdadeira comida. Nos alimentamos de ti, porque a tua palavra também fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Comemos, Pai, nesta noite, pela fé, para nos alimentar para a jornada que temos agora em dezembro. Como o povo de Israel saiu do Egito para uma jornada no deserto e foi alimentado por aquele cordeiro, assim nós nos alimentamos de ti nesta noite, para a jornada que temos agora, Deus, em dezembro. Tomamos o cálice, como naquela noite tomaste e disseste: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebam dele todos. Nós bebemos pela fé nesta noite e pedimos, Senhor, que tu nos purifique, Senhor, que tu nos limpe, em o nome de Jesus. Nos prepara para comer o pão, para beber do cálice, Senhor. Amém? Na bandeja tem um pão com um cálicezinho com pão e outro cálice com o suco. Pegue os dois, ok? Quando você pegar, fique de pé, e assim a gente vai saber quem já foi servido. Deus te abençoe. Graças
Aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por este momento que podemos partir o pão como família da fé. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, suficiente. Te louvamos por isso. E agora comemos pela fé, renovados, fortalecidos, alimentados, purificados pelo precioso sangue de Cristo. Amém? Podemos comer e beber.
Aleluia. Perfumamos. ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra. Sim, sim, sim. Tome este lugar de honra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Toma um lugar de honra em nossas vidas. Nós queremos te oferecer o nosso culto, nosso serviço. Ainda que seja um sacrifício, que seja sacrifício santo, seja agradável a Ti. Obrigado por essa noite. Nós abençoamos a vida dos irmãos aqui. Abençoamos a vida daqueles que nos acompanham pelo YouTube, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que vai assistir, Deus, esta palavra, que vai ouvir essa palavra, que possa transformar vidas, no nome de Jesus. Amém. Quero desejar uma semana abençoada aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. E dizer você para estar conosco domingo que vem, 19h30. Amém? E os irmãos aqui, por favor, tomem assento por um momento. Patrick Lazarete.